Bom dia, meu nome é Marcelo Mares, professor da UNB. Estou aqui apresentando uma publicação, sobre a crítica de arte nos tempos da ditadura, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Aqui é a capa do meu mais recente livro, né? Que vai ser lançado, espero que até o final do ano. O título vai sair pela editora da Universidade de Brasília, onde eu dou aula, né? E o título é Feira Goulart, Crítica de Arte, 1950 até 71. Essa comunicação ela trata de maneira mais ampla, né? Não só da trajetória do Feira Goulart, né? Que me interessou bastante nesse período, porque ele, afinal de contas, ele sai de um movimento que é um movimento de levou no Brasil, ligado ao formalismo, né? E depois vai enveredar para uma crítica dessa arte neoconcreta, da tendência construtiva da arte brasileira, e vai se inserir cada vez mais, né, dentro de uma linha de crítica das artes visuais, pela integração dessa arte, não é? Dentro de um status quo já estabelecido e em que ele não via a possibilidade de uma transformação da arte, né? De maneira que ela pudesse, de fato, atuar, né? De forma mais viva no mundo, né? Ele começou a questionar esse processo, né, de educação dos sentidos, dessa educação moderna dos sentidos, dentro de uma perspectiva que fosse emancipadora, né? Ele, nesse momento de crise institucional no Brasil, com o golpe de 64, né, e com essa definitiva dele em 62 do movimento afastamento, né, do movimento concreto, ele acaba fazendo uma série de reflexões, né, sobre o lugar da arte no mundo, principalmente no Brasil, naquele contexto, né, político terrível, né, o golpe militar de 64 e os anos posteriores até o AI-5, né, em 68, quando ele é obrigado a ficar foragido no próprio país dele, né, clandestino, e depois, em 71, ele viaja para o exterior e volta só em 77. Né, quer dizer, foi um ano muito difícil, né, na trajetória dele, mas o que é importante é justamente a gente pensar, né? Existe alguma atualidade nessa crítica do Pedro em relação a, vamos dizer assim, né, a crítica que ele faz da arte, né, essa capacidade da arte como educar os indivíduos, né, para uma abertura, né, antissistêmica, uma abertura para um outro tipo de realidade, enfim, o que esses modelos estavam procurando com essa arte que, digamos assim, ao mesmo tempo que questionava padrões, impunha novos padrões, né? O que eles queriam com essa nova arte, né? O que eles almejavam com isso, né? Essa que é a questão, né? É, essa questão, ela remonta a uma época que não é do Goulart, né? É anterior a ele,
mas que faz todo sentido, né? Trabalhar com essa, essa visão ainda, né? Quer dizer, o Goulart, ele era herdeiro já de uma tradição da arte moderna, né? Que pretendia ser uma arte crítica da sociedade anterior, né? Do ponto de vista da construção da idealidade burguesa, dos valores, né? Da sociedade é, industrial, dividida em classes, dos valores tradicionais da cultura naturalizada, né? Na Europa, a partir do ponto de vista da burguesia, né? Então, a arte moderna, ela vem para questionar os lugares, né, de privilégio, de construção da imagem pelo poder, né, pelo poder estabelecido naquele momento, e também uma crítica radical, né, da relação entre arte e poder. Né. Em algum sentido, ela, embora muitos críticos e historiadores digam, né, que não havia uma intenção dessa monta na produção artística daquele momento, né? É, de fato, esse movimento, né? Vamos dizer que ele dá um, ele dá uma, digamos assim, né? Ele dá o start, né? O início de um processo que é muito mais amplo do que ele, né? Então, o Picasso, quando vai pintar as coisas dele, né? Aquela referenciada na arte africana, é, pode-se dizer que ele não tinha uma preocupação anticolonialista naquele momento, né? Mas, de fato, aquela troca cultural e o interesse por aquilo, ainda que estivesse ainda na chave do exótico, né? Se estabeleceu como um padrão definitivo da cultura moderna, né? Então, e houve uma mudança do paradigma anterior, né? Baseado no classicismo, né? E tudo que o classicismo significava, né? O classicismo na Europa, a relação disso também com a escravidão no Brasil, né? Então, é claro que houve uma modificação. E os modernos, eles acreditavam que, de certa forma, uma parte deles, né, acreditou que essa mutação, né, das regras da arte iria impor uma nova forma de percepção do mundo, mais livre, questionadora, né, dos valores tradicionais da sociedade de classes, né? Então, ia colocar o questionamento sobre todas as coisas, né? Uma arte que partia dessa característica investigativa, né? Uma arte que pretendia ser uma investigação de realidade, uma apresentação das contradições dessa realidade, né? E isso fez muito sentido para a geração anterior ao Goulart, né? E o Goulart ele entra no final de um processo, né, que ganha sua cristalização na arte brasileira com o desenvolvimento da experiência inovadora do neoconcretismo no Brasil, né? Então, quer dizer, a um outro momento. Então, o que, que significa esse outro momento? Significa justamente questionar as limitações dessa experiência moderna, né?
limitações que lhe foram impostas, né, em um certo sentido, né? Em outro, porque muito daquilo que foi posto não era realizável da maneira como foi posto, ou se criou uma certa, vamos dizer, né, impressão de possibilidade que não aconteceu, né? Impressão de efetividade que também não aconteceu. Então, o, o Goulart ele vai questionar isso, né? Quer dizer, até que ponto essa arte moderna, né? Na década de 50 e 60, ela realmente, com essa modificação da estrutura perceptiva, ela realmente funciona no sentido de uma construção de um ponto de vista crítico do indivíduo, né? E do ponto de vista da própria construção da forma, e como que isso se resolve uma identificação das características da, da percepção e de como a percepção ela é necessária numa modificação da experiência do indivíduo no mundo, né? E o Goulart vai já dizer que, poxa, não existe uma experiência única, de certa maneira, não dá para se acreditar que existe uma percepção que possa ser partilhada sem uma significação final do indivíduo, né? Ele fala isso já como uma ruptura em relação à visão da tendência construtiva. Agora, essa ruptura, de se fazer do ponto de vista existencial, ela se transforma numa crise dele mesmo como poeta, artista e crítico de arte, que vai dizer que a experiência do formalismo, da Gestalt, não dão conta de explicar a relação que essa arte, né, estabelece com outras dimensões da vida, né? E essas outras dimensões da vida, ele está fazendo referência principalmente à questão da polis, a organização da vida em sociedade, do ponto de vista da política, né? E do ponto de vista da política, o Goulart vê que a arte, ela acaba sendo, digamos assim, né, incorporada dentro de um processo maior, né? Então, ainda que crítica da sociedade em que ela se insere, né, ela de fato não consegue alterar as relações de poder na sociedade. E aí ele faz uma crítica radical que o grande problema dessa arte era justamente seu solipsismo, né? Seu afastamento em relação a, a, ao público em geral, e ele vai propor uma readaptação da linguagem para esse público, né? E essa readaptação da linguagem, ela passa por uma nova compreensão do que é a arte, o significado da arte. Né? Agora, como fazer tudo isso e manter a qualidade, né, da arte, né? A exigência de qualidade, que é aquilo que faz com que os indivíduos se enriqueçam também, né? Em termos de confronto, né? Uma experiência nova e educativa dada por essa instância da arte, que já não era mais uma pura educação formal, estética, no sentido de uma sensibilidade ligada à forma, né?
E aí ele vai buscar isso a partir da questão da relação, né, da arte com as contradições de outros universos que semantizam o significado da arte. E entre esses outros universos, a ideia de que a arte pode conscientizar a partir do discurso político. Né? Então, acho que esse é um ponto central. Eu vou ficar por aqui.